Glória a Deus. Boa tarde, fala bom dia, boa tarde. Como vocês estão? Hoje nós vamos ler Neemias, capítulo 11 e 12. Eu ia acabar o 13 também, só que são capítulos grandinhos e aí fica cansativo, né? Então vamos ler um, depois o outro. E eu sempre passando por aqui, talvez você nem vai ver a live inteira, mas se você ver um pedaço eu já fico feliz. E se você pegar a sua Bíblia e for ler, né? Porque quando a gente pega a nossa Bíblia e todo dia, né? Ontem nós estávamos falando no círculo de oração sobre a lei do holocausto, que Deus pediu para que toda manhã, né, o fogo fosse alimentado no altar e que o fogo ardesse continuamente sobre o altar sem se apagar. E essa é a vontade de Deus, né? Porque o fogo do Espírito Santo esteja no nosso coração, mas pra gente precisa pôr lenha. E a palavra do Senhor diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então a gente precisa meditar na palavra de Deus, gerar fé no nosso coração. Porque o justo não vive de falar... A gente não vive de falácias, de fábulas. A gente não vive de ilusões. O justo viverá pela fé. Então você tem que botar a fé pra dentro. Sabe quando às vezes a gente não tá com muito apetite, está doente, e você tem que... eu lembro minha mãe falava, você tem que comer na força. Às vezes a gente come na força mesmo pra não ficar mais doente. E na nossa vida espiritual do mesmo jeito, todo dia a gente tem que botar a comida pra dentro, tem que botar a palavra de Deus, porque é isso que vai gerar fé, a palavra de Deus que vai gerar fé no nosso coração. Fé pra quê? Para acreditar, para continuar em busca das promessas que Deus tem para nossa vida, cumprir a grande comissão que Deus deixou para nós, enfim, cumprir o nosso propósito sobre a terra. Então, bota a fé para dentro. Isso, gente, é só orando, lendo a Bíblia, jejuando, buscando ao Senhor, porque o justo viverá pela fé. A gente não vive de histórias, a gente não vive de fábulas, a gente não vive Gente, peraí que eu vou pegar o meu carregador, porque agora que eu vi que vai descarregar. Tá, senhordinha, só um minutinho, já volto. Voltei, gente, voltei. Voltei porque eu falei, senão eu perco. Senão eu perco a live. Eu não consigo terminar. Mas vamos ler a palavra, vamos botar fé pra dentro, palavra de Deus, ouvir pra gerar fé dentro de nós e a gente poder viver pela fé. Hoje, Neemias, capítulo 11, vai dizer o repovoamento de Jerusalém. Os líderes do povo passaram a morar em Jerusalém, a cidade santa. 1/10 do povo das outras cidades foi escolhido por sorteio para morar lá também, enquanto o restante permaneceu onde estava. O povo abençoou todos que se ofereceram para morar em Jerusalém. Esta é uma lista dos nomes dos líderes das províncias que foram morar em Jerusalém. A maioria do povo, dos sacerdotes, dos levitas, dos servidores do templo e dos descendentes dos servos de Salomão, continuou a viver em suas próprias casas nas várias cidades de Judá, mas alguns do povo de Judá e de Benjamim se mudaram para Jerusalém. Da tribo de Judá, Ataías, filho de Uzias, filho de Zacarias, filho de Amarias, filho de Cefatias, filho de Malaleel, da descendente de Pérez, também Maazéias, filho de Baruque, filho de Coozé, filho de Asaías, filho de Adaías, filho de Joiaribe, filho de Zacarias, da família de Selá. Dos descendentes de Pérez, 468 foram morar em Jerusalém. Eram todos homens valorosos. Da tribo de Benjamim, Salu, filho de Mesulão, filho de Joed, filho de Pedaías, filho de Colaías, filho de Maazéias, filho de Itiel, filho de Jesaías, depois dele Gabai e Salai, e 928 parentes ao todo. O chefe deles era Joel, filho de Zicre, auxiliado por Judá, filho de Azenua, o segundo no comando da cidade. Do sacerdote, Gedaías, filho de Joiaribe, Jaquim e Seraías, filho de Uquias, filho de Mesulão, filho de Zadok, filho de Meraiote, filho de Aitube, principal encarregado do templo de Deus. Também 822 colegas que serviam no templo. Adaías, filho de Jeroão, filho de Pelalias, filho de Anzi,
filho de Zacarias, filho de Pazur, filho de Malquias, junto com 242 colegas, chefes de suas famílias, e ainda Amassai, filho de Azarreel, filho de Azai, filho de Mesilemote, filho de Imer, e 128 de seus colegas, homens valorosos. O chefe deles era Zabidiel, filho de Gedolim. Dos filhos dos levitas, Semaías, filho de Assub, filho de Azrica, filho de Asabias, filho de Buni, também Sabetai e Josabade, líderes dos levitas encarregados do trabalho fora do templo de Deus, e ainda Matanias, filho de Mica, filho de Zabidi, descendente de Asaf, que dirige as ações de graça e as orações, também Baquebuquias, assistente de Matanias, e Abida, filho de Samua, filho de Galai, filho de Gedutum. Havia ao todo 284 levitas na cidade santa, dos guardas das portas, Acube e Talmon, e 172 colegas que guardavam as portas. Os outros sacerdotes levitas e o restante dos israelitas moravam cada um na propriedade de sua família nas outras cidades de Judá. Mas os servidores do templo, sob a liderança de Zia e Gisba, moravam todos na colina de Ofel. O chefe dos levitas em Jerusalém era Uzi, filho de Bani, filho de Asabias, filho de Matanias, filho de Mica, descendente de Asaf. Os membros da família de Asaf eram cantores do templo de Deus. Exerciam suas responsabilidades diárias de acordo com os termos de sua ordem, de uma ordem do rei. Petaías, filho de Mesesabel, descendente de Zera, filho de Judá, era o conselheiro do rei em todos os assuntos referentes ao povo. Quanto aos povoados vizinhos, com seus campos, alguns do povo de Judá foram morar em Kiriat Arba e seus povoados, em Dibon e seus povoados, e em Jecabizeel e seus povoados. Também foram morar em Jesua, em Moladá, e em Bet-Palete, em Azar, Sual, em Berseba e seus povoados, em Ziclag e em Meconá e seus povoados, e ainda em Rimon, em Zorá, em Jarmute, em Zanoa e em Adulão e em seus povoados. Em Laquis, com seus campos, e em Azeca e em seus povoados. Assim, o povo de Judá estabeleceu desde Berseba, no sul, até o sul de Inum, até o vale de Inum. Alguns do povo de Benjamim foram morar em Geba, em Miquimás, em Aia e em Betel e seus povoados. Também foram morar em Anatote, em Nob, em Ananias, em Azor, em Ramá, em Gitaim, em Adide, em Zeboim, em Nebalate, em Lode, em Ono e em Gearazim. Alguns dos levitas que viviam em Judá foram morar com a tribo de Benjamim. Então, gente, Pagiana, ô Francisca, Deus abençoe, Pai do Senhor, lindeza. Gente, às vezes a gente olha assim, meu Deus, quanto nome, um monte de nome diferente, que não é da nossa realidade, né? Mas a gente vê o quê? Contando-se a história de um povo, como é uma reconstrução, que não é do dia pra noite. E às vezes você tá aí, reconstruindo, passando por um processo de reconstrução, de restauração da sua vida espiritual. E a gente acha que assim, ó, ontem mesmo falava isso também no ciclo de oração. Eu tinha a ilusão, um tempo atrás, né, quando eu era mais jovem, que assim, ó, de um dia pra noite, Deus ia me dar uma unção, tudo ia mudar, todas as coisas iam dar certo, e às vezes não é assim que acontece. Quer dizer, não é assim que acontece. Então, às vezes você também, né, tem a ilusão, vai dar certo, tudo vai se, né, eu tô servindo a Deus, a aflição vai passar. Não, gente, a aflição não vai passar, a dor não vai passar, tudo vai passar no tempo certo, segundo a vontade de Deus. Mas quando a gente vê aqui, ó, você viu, para reconstrução, primeiro Deus toca no coração de um rei ímpio, Ciro, né, para liberar o povo, para voltar. Aí Zorobabel vem com uma parte, depois Neemias vem para reconstruir os muros. Antes eles reconstroem o altar, depois reconstrói o templo, por causa da oposição, depois volta a construir o templo, conclui. Depois Neemias vem para construir o muro, porque a cidade está desolada mesmo assim, não tem uma economia boa, eles não estão num bom momento. Aí agora vem um repovoamento de Jerusalém, as pessoas deixam suas cidades, vão povoar Jerusalém para reconstruir. E assim é na nossa vida, a reconstrução não é fácil não. Você viu tanto de gente que precisa para reconstruir uma cidade? E imagina quantas pessoas Deus não vai precisar usar para que você passe pelo seu processo de restauração.
professor da escola bíblica, o seu pastor, a sua pastora, o seu líder, as irmãs do círculo de oração, orando, intercedendo. É muita gente envolvida para Deus restaurar a sua vida. Não é do dia para a noite, mas se você perseverar, assim como até hoje Jerusalém está lá de pé, a cidade santa está de pé até hoje. Está em guerra lá. Acabou as guerras? Acabou? Não, continua em guerra. Mas a cidade está em pé porque essa é a palavra de Deus. E a palavra do Senhor diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Deus quer te levantar. Deus tem prazer, né, de nos levantar. Porém, nós precisamos entender que esse processo... Ah, Ju, mas eu queria... A gente fala assim, a sua vida é fácil. Não, gente, eu tenho 36 anos. Quantas pessoas não foram necessárias, né? E até hoje são necessárias para eu estar de pé, pessoas com quem eu me aconselho, pessoas com quem eu me inspiro, pessoas que eu ouço, pessoas de... Né? Nós tivemos nosso congresso, contou a história aqui de Itápolis. Eu estou aqui há 5 anos, mas a igreja está aqui há 55 anos. Quanto legado, né, que a gente precisa parar, ouvir. Gente, uma vida cristã não é do dia para a noite, não. É todo dia. Vamos terminar agora, capítulo 12, a lista dos sacerdotes e dos levitas. Os sacerdotes e levitas que regressaram com Zorobabel, lembra os primeiros avisos com Zorobabel, que era o líder, filho de Sealtiel, e Jesua, o sumo sacerdote, foram Seraías, Jeremias e Esdras, Amarias, Maluque, Atos, Secanias, Arim, Meremote, Ido, Gineton, Abias, Miniamim, Moadias, Bilga, Semaías, Joiarib, Gedaías, Salu, Amoque, Ilquias e Gedaías. Estes foram os líderes dos sacerdotes e seus companheiros nos dias de Jesua. Os levitas que regressaram com eles foram Jesua, Binui, Cadmiel, Serebia, Judá e também Matanias, que com seus companheiros eram encarregados dos cânticos de ação de graça. Mesmo no momento que não estava tudo restaurado, eles tinham louvores de ação de graça. Olha, eu tô no meio aqui, não tô com vontade de cantar. Mas a gente canta sem vontade mesmo. A gente agradece a Deus mesmo às vezes pela fé, né? Seus companheiros Baquebuquias e Uni ficavam em frente deles durante o culto. O sumo sacerdote Jesua gerou Joiaquim. Joiaquim gerou Eliasibe, Eliasibe gerou Joiada, Joiada gerou Joanã, Joanã gerou Jadua. Quando Joiaquim era sumo sacerdote, os chefes das famílias dos sacerdotes foram Meraías, chefe da família de Seraías, Ananias, chefe da família de Jeremias, Mesulão, chefe da família de Esdras, Joanã, chefe da família de Amarias, Jonatas, chefe da família de Maluqui, José, chefe da família de Secanias, Adna, chefe da família de Arins, Elcai, chefe da família de Meremote, Zacarias, chefe da família de Ido, Mesulão, chefe da família de Gineton, Zicri, chefe da família de Abias, um chefe da família de Miniamim, Piltai, chefe da família de Moadias, Samua, chefe da família de Bilga, Jonathan, chefe da família de Semaías, Matenai, chefe da família de Joiarib, Uzi, chefe da família de Gedaías, Calai, chefe da família de Salu, Eber, chefe da família de Amoque, Asabias, chefe da família de Ilquias, Netanel, chefe da família de Gedaías. Nos dias de Elesibe, Joiada, Joanã e Jadua, manteve-se um registro dos chefes das famílias dos levitas. Durante o reinado de Dário, o persa, manteve-se um registro dos sacerdotes. Até o dia de Joanã, neto de Eliasibe, manteve-se um registro dos chefes das famílias dos levitas no livro da história. Estes foram os chefes das famílias dos levitas: Asabias, Zerabias, Jesua, Binui, Cadmiel e outros companheiros que ficaram em frente deles durante a cerimônia de louvor e ação de graças. Um lado respondia ao outro, conforme ordenado por Davi, homem de Deus. Matanias, Baquebuquias, Obadias, Mesulão, Talmon e Acube eram os guardas das portas, encarregados dos depósitos junto às portas. Todos eles serviam nos dias de Joiaquim, filho de Jesua, filho de Josadaque, e nos dias do governador Neemias, do sacerdote e escriba Esdras. Eles documentavam, a palavra de Deus também, ela documenta o que acontecia naquela época, né? Pode ser, Mi, boa tarde. É isso mesmo, Dinha, é um processo. E aqui a gente vai ver, que nem eu falei, muitas pessoas envolvidas para restauração, né, do quê? Não só de uma cidade, mas do propósito de Deus. Então, Deus tem um propósito na nossa vida, né? Individualmente, mas Deus não é sobre nós.
E Deus inclui o nosso plano individual e joga no coletivo. É uma grande comissão que o reino dele está vindo sobre a terra. Então a gente está incluído nisso e a gente precisa entender. Olha quantas famílias. E aqui eles documentaram o que? Os levitas, porque para ser sacerdote naquela época precisava ser da família, da tribo de Levi, descendentes de Arão. Né? Lembra lá atrás do que o Senhor pediu? Então eles tinham um zelo, não tem que documentar, porque esse é filho desse. Então eles estavam dando uma contestação, comprovando, olha, ele é filho mesmo, ele pode ser sacerdote. E hoje o sacerdócio é para todos nós. Ju, e como que eu me torno sacerdote? A partir do sangue de Jesus. Né? O sangue de Jesus, além de nos purificar, perdoar os nossos pecados, ele nos faz família de Deus. E agora todos nós podemos exercer esse sacerdócio e fazer parte desse grande plano na terra, que é trazer o reino do céu sobre a terra. E com isso mudar a história, a vida e destino de milhares e milhões de pessoas. E você está incluído nisso. Eu tenho a minha parte? Eu tenho. Mas você tem uma responsabilidade. Vamos terminar? Vai falar agora... Capítulo 2 de Neemias, a dedicação do Muro de Jerusalém. Para a dedicação do novo Muro de Jerusalém, pediu-se que os levitas de toda a terra viessem a Jerusalém para auxiliar nas cerimônias. Deviam participar dessa ocasião alegre com cânticos de ação de graças e com música de símbolos, harpas e liras. Os cantores foram se reunidos na região ao redor de Jerusalém e dos povoados dos netofatitas. Também vieram de Bet-Gilgal e das regiões rurais próximas de Geba e de Asmavete, pois os cantores haviam construído seus próprios povoados ao redor de Jerusalém. Primeiro os sacerdotes e os levitas purificaram a si mesmos, depois purificaram o povo, as portas e o muro. Eu conduzi os líderes de Judá até o alto do muro e organizei 2 grandes coros. Um dos coros foi para o sul, pelo alto do muro, até a porta do esterco. Osaías e metade dos líderes de Judá seguiram o coro, junto com Azarias, Esdras, Mesulão, Judá, Benjamim, Semaías e Jeremias. Depois deles vinham alguns sacerdotes que tocavam trombetas: Zacarias, filho de Jonatas, filho de Semaías, filho de Matanias, filho de Micaías, filho de Zacur, descendentes de Asaf. Os companheiros de Zacarias eram Semaías, Azarel, Milalai, Gilalai, Maai, Natanael, Judá e Anani. Eles tocavam os instrumentos musicais prescritos por Davi, o homem de Deus. O escriba Esdras ia à frente deles. Quando chegaram à porta da fonte, foram em frente e subiram pelos degraus que levavam até a cidade de Davi, passaram pela casa de Davi e de lá foram até a porta das águas a leste. O segundo coro foi para o norte, no sentido oposto, para encontrar-se com o primeiro coro. Fui com eles e com a outra metade do povo pelo alto do muro, passando pela torre dos fornos até o muro largo, e depois desde a porta de Efraim até a porta antiga, passando pela porta do peixe e pela torre de Ananel, e prosseguindo até a torre do Sem. Dali continuamos para a porta das ovelhas e paramos junto à porta da guarda. Os 2 corais seguiram então para o templo de Deus, onde tomaram seus lugares. Eu fiz o mesmo junto com os líderes que estavam comigo. Acompanhamos sacerdotes que tocavam trombetas: Eliaquim, Maazéias, Miniamim, Micaías, Elionai, Zacarias e Ananias. E os cantores: Maazéias, Semaías, Eleazar, Uzi, Joanã, Malquias, Elão e Ezer. Eles tocavam e cantavam bem alto sob a direção de Jezraías, é isso mesmo. Naquele dia alegre foram oferecidos muitos sacrifícios, pois Deus tinha dado ao povo motivo para se alegrar. As mulheres e as crianças também participaram da celebração e podia-se ouvir de longe a alegria do povo de Jerusalém. Provisões para o culto do templo. Naquele dia foram nomeados os homens encarregados dos depósitos para as ofertas e primeiros frutos da colheita e para o dízimo. Eram responsáveis por recolher dos campos fora das cidades as porções exigidas pela lei para os sacerdotes e os levitas, pois todo o povo estava alegre com os sacerdotes e os levitas e com seus trabalhos. Tanto eles como os cantores e os guardas das portas realizavam o serviço de seu Deus e o serviço de purificação conforme Davi, seu filho Salomão, havia ordenado. O costume de ter regentes do coro para dirigir os hinos de louvor e de ação de graças a Deus havia começado muito tempo antes, nos dias de Davi e Asaf. Por isso agora, nos dias de Zorobabel e de Neemias, todo Israel trazia uma provisão diária de alimentos para os cantores, os guardas das portas, os levitas. Os levitas, por sua vez, entregavam uma porção daquilo que recebiam os sacerdotes, os descendentes de Arão. Amém? Gente, muita informação, mas vamos ficar com essa palavra
que para uma restauração, para uma reconstrução, são necessárias muitas pessoas. Ah, Ju, já tem bastante gente na igreja, tem líder, tem regente, tem obreiro. Não, mas Deus chama você. Tem a sua parte é a sua. É só você que pode fazer. Alguém disse para mim um tempo atrás, Ju, ninguém é insubstituível. Eu discordo dessa frase, porque nós sabemos que cada um de nós somos únicos, criados de uma maneira especial por Deus. Ninguém é igual a ninguém. Cargos são substituíveis. Talvez outra pessoa possa ocupar uma função, mas você é insubstituível. Igual você faz para Deus, ninguém faz. Do jeito que Deus te chamou e com toda essa bagagem que você tem, ninguém vai fazer. Então, em nome de Jesus, se coloca na sua posição e faça parte do reino de Deus sobre a terra, cumpra a grande comissão, você tem parte nisso. Tem pessoas que vão ouvir o evangelho, se eu tô tocados pelo evangelho, não vai ser através da minha vida nem de outro, vai ser através de você. Tem pessoas que eu nunca vou acessar, que eu nunca vou chegar na casa deles, mas você vai, através do seu trabalho, através da sua vida, do seu grau de parentesco, talvez o seu vizinho, eu não sei. Mas deixa Deus te usar. Você faz parte desse grande plano. Vamos orar? Abba Pai, nós oramos. Nós estamos lendo o livro de Neemias, esse tempo de restauração do povo de Israel, quando voltaram a Jerusalém, quando voltaram às suas terras. Senhor, foi uma grande obra, precisou de muitas famílias, muitos líderes, muitos sacerdotes, assim como hoje, Senhor, o Senhor precisa de todos nós, Senhor, de muitos ceifeiros, para que nós possamos, Senhor, cumprir a grande comissão e ganhar, Senhor, toda a terra, porque a sua vontade é que nenhum se perca. Essa é a sua vontade, Senhor, para que pessoas sejam salvas, famílias sejam salvas e sejam inseridas, Senhor, e venha o seu reino sobre a terra. Usa cada um de nós, Senhor, onde nós somos, Senhor, dentro das nossas casas, com a nossa família, os nossos vizinhos, os nossos amigos, no nosso trabalho, onde o Senhor for, encha no seu Espírito Santo, para que nós estejamos capacitados para cumprir a sua vontade. Nós te pedimos e te agradecemos, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Faça a sua parte hoje. Ju, não tô me sentindo preparado. Gente, se você perguntar para mim, eu também não me sinto. Você pode perguntar para alguém que... A gente nunca se sente preparado à altura desse chamado tão glorioso. Mas ainda bem, porque não é sobre nós, é sobre a unção que em nós opera. Amém? Deus abençoe você, a sua casa, que tudo estiver bem. Amanhã a gente tá de volta. Deus abençoe.